Gênesis 22. Vamos ler apenas os três primeiros versículos. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesta noite, e nós estamos no encerramento desta campanha. Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem provisão para o teu povo, e que nós possamos, Senhor, estarmos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, fala conosco, é o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos, pode sentar. E antes de nós seguirmos, irmãos, nós precisamos entender nessa noite que a maior provisão de Deus para as nossas vidas chama-se Jesus. Jesus é a maior provisão que o ser humano precisa. Jesus é a maior provisão que eu e você necessitamos. Jesus, Ele é aquele que morreu para nos perdoar. Jesus é aquele que morreu para nos salvar. Jesus é aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos receber a redenção. E é sobre isso essa palavra, é sobre redenção. Esta palavra é sobre aquilo que Deus tem reservado. A maior provisão do Senhor para as nossas vidas foi Jesus. E sem Jesus, nós não temos nada. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. O povo de Deus precisa entender, a igreja do Senhor precisa entender de uma vez por todas, que sem Jesus, vocês não têm nada. Mas se nós temos Jesus, então nós temos tudo. Jesus, Ele é mais valioso que a prata, que o ouro, do que todas as coisas. A maior riqueza do ser humano não está nos tesouros desta terra, mas está em ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E é isso que nós precisamos todos os dias, termos esse Deus que faz tantas coisas e faz tantas benevolências por nós, ao ponto de Jesus contar a parábola lá em Mateus capítulo 13, no versículo 45, Ele vai falar sobre a pérola de grande valor, e diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, muitas vezes nós chegamos à casa de Deus, e tantas pessoas têm suas demandas, que muitas vezes são demandas que elas são positivas, irmãos, né? A gente vem porque a gente quer uma cura, a gente vem na casa de Deus muitas vezes porque a gente quer um milagre, porque a gente quer que o Senhor abra uma porta, que o Senhor restaure o nosso casamento, que o Senhor faça isso ou faça aquilo. Mas quando nós encontramos a pérola de grande valor, nós entendemos que nada disso é suficiente se nós não tivermos o Senhor. Porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Ele é tudo que nós necessitamos, é tudo que nós almejamos. E que hoje você e eu tenhamos isso. Desejemos ao Senhor ardentemente, tenhamos as nossas lamparinas acesas pela presença do Senhor, buscando o azeite dEle, buscando a graça dEle sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E nós, como eu disse, eu não quero fugir ao tema. Nós estamos numa campanha onde nós temos dito que nós cremos que Deus, Ele é um Deus provedor, que Deus, Ele é um Deus que faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Agora, irmãos, se Ele é provedor, como nós temos visto e nós temos sido ministrados ao longo dessas 7 semanas, das 6 semanas que se passaram, nós precisamos entender o que nós precisamos fazer
para que a gente também obtenha essa provisão de Deus sobre as nossas vidas. Porque é muito fácil nós simplesmente falarmos: Senhor, eu quero a provisão, o Senhor precisa fazer, o Senhor precisa realizar. Mas já parou para pensar que muitas vezes a gente só pensa assim: o Senhor tem que fazer, tem que acontecer, e tem que vir aquilo, e tem que vir aquilo outro. E às vezes a gente acha que é só você fazer. Não, é só eu estar aqui na casa de Deus e faz tudo certo. Deus pode fazer, óbvio que pode. Mas nós vemos e vamos aprender nessa noite com Abraão, que só tem provisão para quem possui atitudes para chegar na provisão. Você não chega na provisão de qualquer forma. Você não chega na provisão de qualquer jeito. Você não vive o sobrenatural que Abraão viveu, de Deus prover o cordeiro, se você não tiver atitudes no reino. E o Senhor espera que a gente tenha atitudes para que a gente chegue aonde se espera. Abraão, ele só pôde ter a provisão, só pôde ver a provisão do Senhor, porque ele gerou atitudes em direção a isso que o Senhor tinha reservado para a vida dele. Então eu quero rapidamente, irmãos, hoje vai ser um desafio. Eu quero enumerar alguns pontos para nós nessa noite, e eu vejo como importantes para que a gente verdadeiramente consiga chegar onde se espera. E eu creio que cada um de vocês tem um alvo, cada um de vocês que tem participado dessa campanha tem um objetivo, e espera que Deus ele traga uma provisão. Mas Deus está falando comigo, com você nesta noite. A provisão vai chegar, mas para chegar você precisa se posicionar. E a primeira coisa que eu entendo nesse texto já está no versículo 1, aqui na parte final, e a gente vai ver também no versículo 11. Para a gente ter provisão de Deus, a primeira coisa que eu enxergo aqui, irmãos, que nós precisamos ter em nossas vidas: eu preciso ter disposição. Olha lá o que vai dizer: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E só responde eis-me aqui quem tem disposição. Muitas vezes eu vou chamar meu filho para fazer qualquer coisa. Eu falo: Felipe, ele só fala o quê? Só que eu estou chamando ele. Mas se eu não falar para ele: vem aqui, ele não tem disposição para vir. Então a primeira coisa que eu entendo nesse texto é que se eu quero ter provisão de Deus, eu preciso ter disposição. No versículo 11, quando Abraão já está fazendo o seu sacrifício, vai dizer assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Eu estou disposto a ouvir ao Senhor. Eu tenho disposição para ouvir aquilo que Deus quer falar comigo. Eu tenho disposição para receber a mensagem de Deus. Então a primeira atitude de Abraão para receber a provisão do Senhor foi se mostrar disponível. Quando você diz: eis-me aqui, Senhor, como o Senhor, ele estava falando com Samuel, e Samuel está ouvindo a voz de Deus, mas ele não entende ainda. Ele vai até Eli 1, 2, 3 vezes, até o profeta entender que ele tem que falar: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. O que ele está dizendo? Você precisa estar disponível para Deus. Para você viver o sobrenatural de Deus, eu preciso ter disponibilidade para o agir do Senhor. Agora, entenda algo: só tem disposição para Deus quem está disposto a ouvir. E o nosso problema hoje é que muitos de nós não temos disposição para ouvir, não queremos ouvir. Queremos simplesmente fazer da forma que nós achamos que tem que ser feito. Mas a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus. Porque quem está ocupado, está preocupado com outras coisas. Está ocupado com seus próprios bens, com as suas próprias necessidades. Está preocupado com seus próprios prazeres. E a gente fala de servir ao Senhor, de se entregar ao Senhor, de viver sobrenatural de Deus, mas nós nunca estamos disponíveis para Deus, nós sempre estamos ocupados. O Senhor quer falar conosco, mas é o celular que toca. Nós somos ministrados já numa peça aqui. É o celular que toca, é alguma coisa que acontece, é a campainha, é alguém que chama, é a mensagem que chega. E a gente deixa de buscar o Senhor, a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. Então quem está ocupado não consegue ouvir, não consegue dar atenção. Será que esse não é o nosso caso?
Será que nós temos buscado e chegamos talvez hoje aqui, você martelando e você falando: Senhor, eu ainda não vi nada acontecer, mas eu pergunto, será que você tem disponibilidade realmente para ouvir a Deus? Será que você está disponível para receber a mensagem que Ele tem para a tua vida? Porque quem está à disposição ouve, e não apenas ouve, obedece. A palavra do Senhor em Deuteronômio 28, que foi lido agora na palavra de oferta, no versículo 1 vai dizer: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, você quer viver a provisão do Senhor? Você precisa ouvir atentamente a voz de Deus. O problema é que a gente não tem atenção. A gente vai ler a Bíblia, mas a gente lê como a gente lê um livro. E às vezes a gente lê e a gente começa a navegar, né? Sabe quem nunca está lendo a Bíblia e daí a pouco a mente dele, ele continua lendo, mas a mente dele já navegou fora do texto. Aí você do tipo: o que eu estou lendo mesmo? A nossa atenção não está para buscar ao Senhor, a nossa disposição não está totalmente para receber aquilo que vem do Senhor. Mas o Senhor falou o quê? Através de Moisés: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Atentamente demanda atenção, demanda disposição. Eu me sento para ouvir e entender aquilo que Deus está falando. E quando eu escuto a voz de Deus com atenção, eu consigo aceitar aquilo que Ele me pede. Eu consigo aceitar aquilo que Ele me coloca na minha frente. Abraão aceita a vontade de Deus, que naquele momento era falar: Abraão, eu quero que você entregue Isaque. E Isaque era o bem mais precioso de Abraão. Era um motivo de sorriso, era o motivo do sorriso, era o filho da velhice, era o filho que ele esperava. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor ele vai falar com Abraão, Abraão já sendo velho, ele sorri. Eu sou velho. Mas esse sorriso não é de alguém que fala assim: estou duvidando. É de alguém que consegue imaginar que Deus está provendo alguma coisa. Senhor, vai ser tão bom se acontecer isso. Senhor, será tão maravilhoso se acontecer isso. Então agora Deus está falando: Abraão, eu quero Isaque, eu quero aquilo que é importante para você, eu quero aquilo que é o motivo do teu sorriso. E como é difícil isso, irmãos. Disposição para ouvir e obedecer aquilo que nos custa. E eu pergunto a vocês nessa noite: o que te custa? O que custa a você? E me chama muita atenção esse texto, quando eu estava preparando ontem a ministração. Eu estava ali com a minha esposa, e o Senhor, Ele me fez enxergar o início de Abraão. Quando Deus estabelece um chamamento, Deus vai falar o que? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E eu pergunto, para quem está acostumado a viver naquele ambiente que Abraão estava, com a sua família, com a sua parentela, era algo fácil para ele fazer? Não, irmãos. Porque ele está saindo para um lugar onde Deus vai mostrar, mas ele não sabe que lugar é esse. Ele está saindo de uma zona de segurança para ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar, apenas com uma promessa, apenas com ouvir a voz de Deus. E aqui novamente, Deus agora ele chega até Abraão e ele fala para Abraão: olha Abraão, ele até fala: Abraão, você vai para um lugar, mas eu vou te mostrar um monte lá na frente. E mais uma vez Deus está pedindo alguma coisa para Abraão, como lá no seu chamamento. Deus agora está pedindo a Abraão, está pedindo a Isaque. O nível ficou mais difícil. Agora é o próprio filho, não é simplesmente a sua família, não é simplesmente sair e abandonar a sua família. Então Deus fala assim: olha, agora Abraão, olha, pega o teu filho Isaque. Era como se fosse um novo chamamento. Pega o teu filho Isaque, vai para Moriá, e eu vou te mostrar um monte. Eu vou te mostrar um monte ainda, mas você precisa levar ele, e lá você vai sacrificar o teu filho. Lá você vai colocar ele na minha presença. Então entenda algo, não é sobre Isaque, é sobre Abraão. Deus está trabalhando na vida de Abraão, não é sobre Isaque. Isaque vai aprender algo também, mas aqui Deus está trabalhando na vida de Abraão.
Deus está de certa forma agora lembrando a Abraão que quem provê todas as coisas é Ele. E Abraão, durante o seu caminho, durante a sua jornada, ele vai entender isso, que Deus é aquele que provê além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Então você precisa entender nessa noite, eu e você precisamos entender, se nós queremos receber a provisão que vem do Senhor, então precisamos primeiramente nos colocar à disposição dEle. Falamos: Senhor, eis-me aqui, eu preciso ouvir a voz do Senhor, e não apenas ouvir a voz do Senhor, mas fazer a vontade dEle, que conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, é boa, perfeita e agradável. Mas é difícil quando é algo que nos custa. E o problema nosso, da nossa geração, é que é difícil a gente fazer alguma coisa que nos custa. Porque nós estamos muito preocupados em receber alguma coisa para a gente, não tirar alguma coisa da gente. Mas muitas vezes Deus quer que a gente tire alguma coisa, para que a gente nos aproxeguemos num lugar de intimidade maior com o Senhor. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é: vocês têm a disposição para ouvir a voz do Senhor? Segundo ponto, irmãos, versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu vejo uma outra característica aqui, nesse versículo: para eu viver provisão de Deus, eu preciso trabalhar. A Bíblia diz que o próprio Abraão rachou lenha para o holocausto, não é isso que diz? Abraão se dispôs, entenda algo, Abraão se dispôs a fazer o que Deus mandou. Deus entregou uma missão a Abraão, então Abraão agora se dispõe, e ele começa uma longa caminhada, para buscar o lugar que Deus havia indicado, e na hora de preparar, de deixar pronta a lenha para o holocausto, Abraão entende que pessoalmente precisa fazer isso. Sabemos que ele estava bem velho, irmãos, então imagina um velhinho, de 90 anos, pega um machado e está lá, cortando lenha. Você consegue imaginar? Quase 100 anos Abraão tem, mas ele não deixa que os servos dele fizessem aquilo. Abraão entende, e eu vou usar uma alegoria, algo que a minha esposa já ouviu de um pastor, e ela já disse isso algumas vezes, mas é um pastor já avançado de idade, que estendeu o culto até sei lá que horas da madrugada, e perguntaram para ele, ele falou: Deus, eu quero mostrar que Deus funciona, não importa o momento, até o fim da minha vida. Então vejo que aqui Abraão também está mostrando, o que Deus pede para eu fazer, eu vou fazer, porque se Deus pediu para mim, eu tenho capacidade de fazer. Se Deus entregou na minha mão, não importa a minha idade, não importa a minha condição, não importa se eu tenho muito ou pouco, o que importa é se Deus falou que é para eu fazer, então eu vou fazer, Ele vai me dar forças. Então Abraão agora ele não deixa os servos dele cortar lenha, o que seria natural. Ele tem servos para isso, para ajudar ele, mas o próprio Abraão racha lenha. Ele entendeu que quando Deus nos entrega algo individual, Ele espera que nós mesmos façamos e não terceirizemos o nosso trabalho. Mas o que a gente fez? O que a gente faz? Deus estabelece um chamado sobre a nossa vida, Deus coloca algo sobre nós, sabe o que a gente faz? Isso aqui eu não quero fazer porque essa parte é chata. Eu não quero lidar com isso porque isso aqui não é para mim. Mas ei, se Deus estabeleceu algo sobre a tua vida, é para você, e você precisa fazer o que Deus te mandou. O nosso problema, muitas vezes, é que a gente não faz. A gente quer que Deus provê, Ele entrega o cordeiro para a gente, mas aquilo que Ele mandou a gente fazer, a gente não faz. Mas a gente quer que Ele abençoe, a gente quer que Ele faça. E Abraão está nos ensinando que eu preciso trabalhar. Se Deus me chamou para fazer, não é para terceirizar, é para você fazer o que você tem que fazer. Entenda algo nessa noite: Deus provê o que vem da parte dEle para nós. O que é da parte do Senhor Ele vai prover, mas também a nossa parte é trabalhar, esperando o quê? O aperfeiçoamento que vem do Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mexer. Se Deus falou, eu preciso trabalhar, eu preciso agir. Deus falou que vai fazer, mas eu preciso fazer alguma coisa.
Eu preciso seguir na direção que Deus espera. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9, vai dizer: porque de Deus somos cooperadores. Nós trabalhamos juntos. Existe a parte que o Senhor vai fazer, mas existe também o nosso papel. Abraão está entendendo isso. Aí ele vai dizer: lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Então, ou seja, precisamos trabalhar. Deus deu os dons, Deus deu talentos, e eu estou perguntando para você, e o Senhor é o que Deus está cobrando de mim, de você: o que você tem feito com o talento que Deus deu para você? O que você tem feito com aquilo que Deus entregou para você? Porque Deus não chamou esquenta-banco. O banco não precisa ser esquentado, mas vidas precisam ser aquecidas pela palavra do Senhor que vai vir de você. Vidas precisam ser tocadas através daquilo que Deus tem colocado na tua vida. Deus estabeleceu um chamado para cada um de nós. Deus deu um talento para você e você sabe. Agora, será que nós temos usado isso para o reino de Deus, em prol do reino de Deus? Para ter provisão, eu preciso trabalhar. Terceiro ponto, versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Outra coisa me chama a atenção agora nesse versículo sobre provisão. Vai falar, provisão é igual a dependência. Abraão se colocou em total dependência de Deus, porque Abraão poderia falar assim: Deus falou para ir para Moriá, Ele ia me mostrar o lugar, mas sabe, eu vou pegar um monte, eu vou subir o monte e vai ser isso aí daqui. Mas ele sai numa jornada e ele está caminhando, irmãos. 3 dias caminhando, olhando para o alto, olhando para cima, olhando para um canto, olhando para o outro, procurando um monte que Deus vai mostrar. Abraão, ele não vai ali do tipo: Deus, é esse, é esse, é esse. O Abraão não está como o Shrek, lá o burro do Shrek: a gente já chegou, a gente já chegou, a gente já chegou. Não. O Abraão está esperando: eu estou caminhando, e na hora certa Deus vai mostrar para mim. Eu não preciso cobrar, Ele sabe o que está fazendo. Se Ele me mandou, eu vou obedecer, eu vou depender dEle. E muitas vezes, irmãos, a gente vai caminhar algum tempo, e Deus não vai falar nada. Abraão está caminhando 3 dias, Deus não falou nada para ele. Então entenda algo: às vezes você vai buscar alguma coisa de Deus, e às vezes Deus não vai falar, mas Deus já falou que iria fazer. Então o nosso papel é esperar, é depender do Senhor. Até que Ele visualiza o lugar que Ele tem que ir. Até que Deus direciona Ele. Até o momento que o Senhor mostra para ele o monte que ele deveria subir. Então, irmãos, entenda isso, essa caminhada de Abraão, a visão que ele tem de qual monte ir, entendendo a direção de Deus, isso tem tudo a ver com dependência de Deus. Isso nos ensina sobre depender do Senhor para fazer qualquer coisa, para nós não agirmos pela nossa impulsão, por aquilo que nós achamos que tem que ser feito. Mas o problema é que a nossa autossuficiência muitas vezes nos faz pensar que nós não precisamos de nada e de ninguém. Eu posso fazer como eu quero, do jeito que eu quero, porque eu acho que essa forma é melhor e assim vai ser feito. Mas eu não sou dependente de Deus. Eu não espero a direção de Deus. Ou se nós colocarmos no ministério, eu não espero uma direção de uma liderança espiritual sobre a minha vida, eu simplesmente vou e faço. Será que nós somos dependentes? Entenda algo: acima de tudo, nós precisamos de Deus. Precisamos da direção do Senhor. Mas nós somos a geração fast food. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo rápido, a gente quer que aconteça, mas muitas vezes a gente precisa esperar. E a espera diz sobre depender do Senhor. Você quer ter provisão de Deus? Aprenda a depender dEle. E muitas vezes não é fácil, porque a gente quer.
que aconteça. A gente quer que chegue logo. E quantos de nós somos ansiosos? A Bíblia diz, não andeis ansiosos. Mas nós somos ansiosos. É difícil aprender a depender do Senhor. De falar, Senhor, é agora? Senhor, quando você vai direcionar? Quarto, irmãos. Versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E esse versículo eu acho muito interessante, porque ele vai falar de intimidade, ele vai falar de relacionamento. Os servos de Abraão estão ajudando ele até certo ponto da viagem. Só que agora é a hora de subir o monte. Agora é uma parte difícil, porque subir o monte não é fácil. Subir o monte, existem muitos obstáculos às vezes, alguns buracos. Os irmãos que vão no monte orar sabem disso. Às vezes o caminho não é o melhor. Agora pensa que o Abraão é alguém de idade, irmãos, e ele está subindo só com o filho dele, está subindo com Isaac. Mas Abraão entende que no momento do sacrifício precisa ser individual, não pode ser coletivo. Abraão não quer agora que os seus servos participem. Mais uma vez, ele poderia falar com os servos dele: sobe, vamos subir com tudo. Mas Abraão, ele entende que agora é o momento de intimidade com o Senhor. Agora seria a hora mais importante com Deus. Uma oportunidade de ter um individual com Deus, de falar com o Senhor pessoalmente. A palavra do Senhor vai falar que quando a gente vai orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. Isso fala de intimidade. É o teu secreto com o Senhor, a tua intimidade com o Senhor. Então Abraão aqui está ensinando algo muito importante para as nossas vidas. Para nós que queremos uma provisão de Deus, o Abraão está ensinando sobre intimidade. E o que é intimidade, irmãos? Intimidade é uma relação muito próxima. Intimidade é uma amizade íntima. Eu conheço profundamente. Entenda algo, ninguém se torna amigo só porque senta do lado do outro durante o culto. Ah não, ele é meu amigo porque eu sento durante o culto, eu sento do lado dele. Mas você não sabe o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele gosta de fazer. Você não é só um amigo. Ah, eu não tenho intimidade só porque a gente senta no mesmo cadeira do lado do cinema. Ou porque a gente vai no mesmo restaurante. Amigo é aquele com quem você gasta tempo. Você investe tempo. Amigo é aquele que você tem relacionamento com ele. Entenda algo. Não dá para ter intimidade com a galera. Ah, eu quero conhecer mais o irmão Osvaldo. Então eu vou chamar o irmão Osvaldo, vou chamar o pastor Celso, vou chamar o pastor Paulo, vou chamar os homens da igreja. Eu pergunto, eu vou desenvolver a intimidade com o Osvaldo? Eu não vou, irmãos. Porque a gente está com a galera. E com a galera é a galera. Está todo mundo junto. Você não vai dar atenção. E esse é o ponto. A intimidade é quando eu tenho disposição, eu tenho atenção. A intimidade ela vai desenvolver quando eu trabalho para que ela aconteça. Quando eu me movo para que ela aconteça. E Deus espera isso de mim e de você. Quer conhecer alguém de verdade? Então tenha relacionamento com essa pessoa. Quer conhecer a Deus de verdade? Então tenha relacionamento com Ele. Busque a presença dEle. Você quer ver a provisão de Deus acontecer? Você quer ver que Deus, Ele para si, Ele provê o cordeiro? Então tenha relacionamento com Ele. Mas muitas pessoas vêm para a igreja e vivem uma religiosidade pública. É um relacionamento público.
que é o que? Ele é marcado, ele é repetido muitas vezes, porque você copia aquilo que os outros fazem, porque a gente é impulsionado e emocionados, a gente age igual, e a gente acha que tem um relacionamento, porque a missionária Nelly levantou a mão, então eu também vou levantar a mão, porque eu vou dizer que eu também tenho relacionamento com Deus. Mas, entenda, quando estão sós, não existe relacionamento com Deus, eles não se relacionam com Deus, eles não buscam a Deus, eles não querem aprender mais do Senhor, mas o Senhor espera um relacionamento íntimo conosco. O salmista, no capítulo 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se você teme ao Senhor, você busca intimidade com Ele. Então eu pergunto hoje, você quer ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida? Você quer que Deus abra uma porta, que Deus Ele faça isso, que Deus Ele faça aquilo? Mas eu pergunto para você, você tem relacionamento com Ele? Porque o nosso problema muitas vezes é que nós estamos em desalinhamento com o Senhor. O Senhor quer fazer alguma coisa para nós, mas nós queremos fazer outra. A gente não tem alinhamento porque a gente não tem relacionamento com Ele. Mas Deus está falando para mim e para você: busque intimidade com o Senhor. Quinto, irmãos, hoje está sendo resumido. Nem falei para os irmãos quanto tópico tem, porque senão os irmãos vão falar assim: misericórdia, se o homem fala 3 em 1 hora, imagine um monte. Então, hoje é rápido. Versículo 7, quinto ponto. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, e essa parte é sensacional, porque o Abraão sabe o que vai acontecer. A gente pode falar assim: pô, Abraão vai contar uma mentira para o Isaque. Então, uma quinta característica que eu vejo aqui: para você ter provisão de Deus, você precisa ter algo chamado fé, confiança. Quando Isaque pergunta agora para Abraão como seria o sacrifício, o Abraão, ao invés de iludir, ou então dar maiores explicações, sabe o que ele faz? Ele resolve dar uma palavra profética a respeito daquilo que eles estão fazendo. Agora ele vai começar a mover o sobrenatural. Eu creio naquilo que Deus pode fazer. Nas palavras de Abraão, o principal interessado no sacrifício era Deus. Então ele disse: Deus proverá para si. Ele está dizendo: tudo é para Deus e tudo vem de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Abraão está começando a entender agora o que está acontecendo. Ele fala: não, eu vou liberar uma palavra profética. Deus, ele proverá. Abraão, irmãos, apesar de saber o que Deus pedia, que era a entrega de Isaque, ele creu que Deus poderia fazer algo sobrenatural. Precisamos aprender com isso. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, o negócio está indo de mal a pior. Porque Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão preparou de madrugada o jumento, foi lá, preparou a lenha, está caminhando por 3 dias, agora ele achou o monte, ele está começando a subir para o monte, o negócio está começando a ficar mais difícil, o desafio começa a ficar mais apertado, porque está chegando o grande momento, que Abraão vai ter que fazer uma entrega. Mas Abraão ainda assim, ele crê no sobrenatural de Deus, ele fala: Deus, ele vai prover o cordeiro. Se fosse nós, talvez a gente iria reclamar: está dando tudo errado, está indo de mal a pior. Deus não moveu, Deus não bradou, eu obedeci a voz do Senhor, eu saí de madrugada, eu estou caminhando, Deus não realizou nada, eu estou subindo o monte, Deus não fez nada ainda. E o que a gente vai fazer? Eu vou começar a murmurar, porque eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou seguindo o que Deus mandou eu fazer, eu estou andando de acordo com a vontade dEle, mas Ele ainda não está movendo sobre a minha vida. Mas Abraão não reclama, Abraão, ele profetiza. Abraão, ele crê, ao invés de reclamar, ele libera uma palavra profética. O nosso problema é que muitas vezes a gente quer saber todos os detalhes, como fez Isaque. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê?
O importante, irmãos, é saber que Deus está no controle de tudo, e nada sairá do controle da sua vontade. Ele fará, irmãos. Então você quer ver Deus agindo para você? Tenha fé. Talvez você ao final dessa campanha você fale assim, não aconteceu o que eu queria. Então Deus está falando para você, e tenha fé. Você está caminhando ainda. Deus ainda vai direcionar um monte para você subir, para que as coisas aconteçam sobre a tua vida. Sexto, irmãos, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Altar fala de consagração. Para ter provisão de Deus, eu preciso me consagrar, eu preciso me santificar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O Senhor manda o povo se santificar. Deus quer se revelar ao povo, não apenas a Moisés. E Deus fala por 3 dias para o povo se santificar, para que Deus possa se revelar. E é engraçado que Abraão está 3 dias andando, se santificando, buscando ao Senhor, se consagrando. E a coragem de Abraão agora, ao amarrar o seu filho sobre o altar e colocar a lenha por cima, nos mostra algo muito interessante. A determinação em consagrar o seu lar ao Senhor. Josué, ele vai dizer, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abraão está disposto a se consagrar. Ele está disposto a entregar o seu filho, sabendo que o mesmo Deus que pediu, poderia devolver o seu filho. Como nós sabemos isso? Hebreus capítulo 11, versículo 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconheceu que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por isso, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Quando eu sacrifico algo que me custa, que me mata, que me destrói, que me derruba, que me traz a morte. Abraão, ele tornou a receber da morte o seu filho Isaque, quando ele se entrega totalmente ao Senhor. O que é consagração? É entrega, é renúncia, é dedicação a Deus. Nós temos vivido uma vida de consagração, nós temos vivido uma vida de renúncia, temos vivido uma vida de entrega, porque o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho não é bênção o tempo todo. É renúncia, é você buscar ao Senhor, é você mortificar a tua carne o tempo inteiro, é você se dedicar a Deus. Jesus vai ensinar isso. Ah, Senhor, eu quero ir contigo, mas deixa eu primeiro me despedir do meu pai, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu me despedir da minha família, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. E o Senhor vai trabalhar, vai ensinar cada ponto, cada área da vida, cada ponto que Jesus está dizendo ali é uma área da vida. Eu não vou entrar porque já são 9 horas. Mas são áreas da vida que o Senhor está falando assim, olha, você precisa aprender a abrir mão disso, você tem que abrir mão disso, você tem que abrir mão disso. Você não está disposto a abrir. O nosso problema é que a gente quer ter um relacionamento com Deus, a gente quer se consagrar a Deus, mas a gente não quer abrir mão de nada. A gente não quer renunciar a nada. Muitas pessoas querem apenas receber e não estão dispostas a renunciar às suas vontades em prol do propósito de Deus. Ah, hoje não dá. E a gente aprende que a igreja do Senhor crescia. E quando os discípulos eles entendem que eles precisam se dedicar ao ensino da palavra, eles vão levantar pessoas para ajudar as viúvas. Ali a igreja crescia, ali tinha muitas pessoas que era basicamente assim, escolhe eu, escolhe eu, escolhe eu, escolhe eu. E se a gente às vezes pede para fazer alguma coisa, a gente tem que implorar hoje, a igreja tem que implorar.
para alguém fazer alguma coisa, porque ninguém quer fazer. Está todo mundo muito ocupado, está todo mundo cheio de coisas. Então, não dá para eu fazer isso, não dá para eu fazer aquilo. Enquanto a igreja primitiva era uma briga, irmãos, para ver, escolhe eu, é uma honra eu limpar a igreja, é uma honra eu fazer isso, é uma honra eu servir. Mas hoje, aí para fazer o quê? Não, isso aí eu não quero não. Ali Deus estava também fazendo com que Abraão ensinasse algo a Isaac. Ensinar Isaac a depender e a se consagrar ao Senhor em todo o tempo. Ali também é uma lição para Isaac, que ele vai ter um relacionamento com Deus, e ele precisa entender algo, ele precisa entregar tudo para o Senhor. E Isaac vai ter que aprender isso. Por isso Isaac vai cavar poços, vão entulhar os poços, mas ele continua caminhando, porque ele sabe, Deus proverá para mim. Porque eu entendi o que o meu pai me ensinou. Eu dependo do Senhor, eu não dependo de ninguém. E Deus vai prover tudo para a minha vida. E por último, irmãos, para a gente encerrar, versículo 10: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O momento mais difícil, irmãos, ele já subiu o monte. Agora o momento mais difícil, sem dúvida, foi quando Abraão, agora ele pega o cutelo para imolar o seu filho, para executar o próprio filho que Deus lhe deu, sobre a ordem de Deus. E a gente entende, Abraão, ele vai entender, e Deus não queria sacrificar Isaac, mas ele coloca o pai de Isaac, Abraão, à prova. Tiago, capítulo 2, versículo 21, vai dizer: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Então não foi por obras. Ele foi lá, ele preparou tudo, ele se levantou, ele andou, ele subiu. Então ele não fez uma obra, ele levantou o martelo. Então Tiago está falando aqui, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, Deus proverá para si o cordeiro. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ele agiu e ele creu, ele não ficou parado. Obra e fé. A obediência de Abraão determinou um milagre na sua vida, irmãos. Deus provê para quem obedece. Que é a maior prova disso? Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte B: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até o fim. Seja obediente até o fim. Não importa o que falam, não importa o que digam, seja fiel àquilo que Deus falou para você. O que o diabo quer fazer? Colocar dúvida. A gente tem uma atitude, aí vem o fulano, vem o beltrano, vem o ciclano, e fala daqui, e fala dali, e fala aquilo outro. Ei, seja fiel àquilo que Deus falou para você, tenha convicção. Não deixe o diabo ficar falando para você. Se você tem convicção daquilo que Deus fez por você, então permaneça firme naquilo que Deus falou para você, e ponto final. Porque se você tem relacionamento com Deus, você ouve a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, você faz aquilo que Ele manda. E ainda que tenha que fazer uma entrega, você faz. E isso é obedecer, é ser obediente a Deus em tudo, e a consequência que nós receberemos, a provisão dEle.
Não se preocupe com a provisão dos homens, não se preocupe com o aplauso dos homens, não se preocupa com os elogios dos homens, mas espera o Senhor falar: seja fiel, servo bom e fiel, entra no descanso, entra no meu reino. Isso é o que é mais importante você ouvir, não é a aprovação das pessoas, mas o nosso problema hoje é que a gente espera a aprovação de pessoas. A gente espera que alguém vá lá e fale assim: não, é isso mesmo. Ou não, não é isso. Aí você, seja fiel a Deus. Às vezes, irmãos, Deus precisa nos testar antes, para saber se realmente a gente está pronto para receber a provisão dEle. E o teste não é fácil, mas a gente precisa confiar que a vontade dEle é melhor para as nossas vidas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A vida de Abraão foi marcada pela provisão do Senhor, e isso é indiscutível. Por isso também ele marcou aquele lugar como o monte da provisão. Precisamos agir como Abraão agiu, estarmos disponíveis para Deus. Precisamos trabalhar fazendo a parte que nos convém. Precisamos estar na dependência dEle. Precisamos buscar a intimidade com o Senhor, profetizando vitória, profetizando o que vai acontecer, porque Deus está movendo alguma coisa no reino espiritual, nos consagrando para estar pronto, irmãos, obedecendo à vontade de Deus, seguindo a direção de Deus para as nossas vidas. Então aí sim, a gente vai poder ouvir a voz do Senhor e erguer os nossos olhos como Abraão, para contemplar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e você vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Então nessa noite, eu quero orar com você, e que você analise, fala: Senhor, eu preciso, não apenas ficar esperando, mas eu preciso seguir aquilo que o Senhor está direcionando, para que eu possa ver o sobrenatural acontecer. Pai, nessa noite eu quero te louvar pela tua palavra. Senhor Jesus, a tua palavra que traz cura, que traz renovo, que traz santificação. Senhor, e nessa noite o Senhor tem nos chamado, Senhor, a nos santificarmos. O Senhor tem nos chamado, Senhor, a nos aproximarmos mais de Ti, a ouvirmos a Sua voz, a agirmos conforme a Tua vontade, a agirmos conforme o Teu querer. Por isso, Espírito Santo, nessa noite, Senhor Jesus, nós podemos sentir a Tua presença aqui. E eu te peço, Senhor, nesse término de campanha, Jesus, que o Senhor venha sobre a Tua igreja, que o Senhor venha sobre o Teu povo. Assim como o Senhor se revelou a Abraão, que os Teus filhos possam ouvir a Tua voz, que a Tua igreja possa escutar o Senhor falar, a ordem do Senhor. Caminha, anda, entrega, Senhor Jesus, aquilo que nos custa por muitas vezes. Mas nós precisamos entender que nós, para vivermos a provisão, temos que depender do Senhor. Mas nós queremos sempre ter um plano B. Tu és, Senhor, o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Tu és o único plano que nós temos, Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, que o Teu povo possa ver, Senhor, a provisão que vem de Ti, mas que haja uma entrega, Senhor. Que haja, Senhor, uma consagração, que haja, Senhor, uma renúncia, Senhor Jesus. Porque não existe, Senhor, a bênção, a provisão sem a renúncia. Nós queremos depender de Ti, como no princípio. O primeiro homem dependia de Ti, e fazia conforme a Tua vontade, e fazia conforme o Teu querer. Por isso, nessa noite, Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, renova, cura, liberta, faz ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui porque nós precisamos crescer, precisamos aprender. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, entra no profundo de cada coração. Eu não tenho poder de convencimento, é o Teu Espírito que abre o entendimento, é o Teu Espírito Santo que convence o homem e a mulher. Por isso, Senhor, nesta noite eu oro, eu abençoo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.